Então, a gente já fez a implementação, certo? Da contagem de tempo e fez a implementação da contagem de pontos. Então, quando eu toco aqui no meio do pomo, ele já está fazendo a minha contagem. O que é que eu preciso agora? Fazer ele se deslocar dentro do campo. Antes de a gente escrever esse código, é necessário vocês entenderem o seguinte. Sempre que eu tiver o posicionamento de um elemento, a movimentação, o deslocamento dele vai sempre levar em consideração a parte, a quina, né, a aresta superior esquerda. E a gente sempre vai entender a imagem como um retângulo. Então, com base no retângulo, eu vou identificar a aresta superior esquerda. E é esse ponto aqui que vai ser tido como referência quando a gente for fazer o deslocamento. Nesse exemplo aqui, eu simulei que o nosso campo tem 100 pixels de altura e 300 pixels de largura. E esse aqui seria o nosso pomo. Então, para ele fazer a movimentação daqui para cá, eu teria que deslocar ele 30 px do topo e 120 px da esquerda. E aí ele viria para essa posição aqui. Quando eu faço isso lá com o Animate, isso é feito de forma gradativa, quadro a quadro, e a impressão que dá, olho nu, é que houve uma animação, que ele foi se deslocando dessa posição inicial, que seria, ele estaria aqui em cima, né, por exemplo, 00, para uma posição 30, 120 ou 120 e 30, né? A partir dessa parte aqui como referência. Sempre que vocês pensarem nisso, é interessante vocês terem em mente o seguinte. Professor, eu preciso estabelecer valores aleatórios para que o pomo consiga fazer essa movimentação dentro do campo. Então, o valor que eu posso setar para ele de largura vai ser entre 0 e 300. Né? O valor left aqui. E a distância máxima do topo que eu vou poder colocar, no caso aqui a altura, vai ser entre 0 e 100, correto? Não, isso não está correto. Porque, por exemplo, se eu setar um left 300, a imagem vai começar a ser renderizada fora do campo. Do mesmo jeito, se nós setarmos uma altura 100, a imagem também vai ser renderizada fora do campo. Então, tenho sempre que ter em mente que o meu limite máximo de altura é a altura do campo menos a altura do pomo. Porque isso vai possibilitar que ele fique dentro do campo. Do mesmo jeito, a largura. Sempre que eu vou setar um left, o meu valor máximo é a largura do campo menos a largura do pomo. Certo? Então, eu tenho aqui o meu campo e eu tenho uma altura para o pomo. Vamos supor que esse aqui é o nosso pomo. E ele tem, sei lá, 50 px de altura. Então, se ele já tem 50 px de altura, e vamos supor que ele tem, o nosso campo tem 100, a altura máxima que eu posso setar é 50, porque ele vai chegar aqui, ó, e já vai estar no meu limite. 50 de top aqui, ele vai chegar aqui e está no meu limite. Se eu colocar 100, eu vou jogar ele para fora da minha altura possível. Certo? Então, eu tenho que ter sempre isso em mente. Eu não posso utilizar toda a altura do campo como valor, senão, fez isso, eu vou jogar o pomo para fora. Do mesmo jeito, a largura. Eu não posso utilizar como valor possível toda a largura, senão eu vou jogar para fora. A gente vai ter sempre que fazer essa subtração aqui para ter um valor coerente. Beleza? Dito isso, então, vamos fazer as nossas contas aqui, né? Como é que vai ficar isso? Eu preciso que esse deslocamento do pomo ele aconteça de tempos em tempos. Então, além da contagem no tempo, que ocorre a cada 1 segundo, eu vou ter aqui o meu deslocamento, que vai ocorrer também de tempos em tempos. Eu posso colocar aqui, sei lá, 2 segundos para que isso ocorra. Só que antes de fazer o deslocamento, eu preciso ter aqueles valores que eu tinha comentado com vocês. Então, eu vou ter aqui, ó, a largura do campo. Como é algo fixo, eu estou deixando fora da contagem, certo? Então, a largura do campo
Eu vou pegar aqui div.campo e vou capturar a largura dele. E aí, depois de capturar a largura do campo, eu vou capturar a altura do campo. Pronto. Peguei a largura do campo, peguei a altura do campo, vou fazer a mesma coisa para o pomo. Então, largura do pomo, altura do pomo. A mesma coisa aqui, ó. Professor, mas o pomo, ele não se constitui na imagem inteira, ele só é aquele meinho que a gente quer clicar. Então, por que eu não uso só o span? O span é só um pedaço. Do mesmo jeito, se eu colocasse só a área clicável, eu poderia ter um pedaço do pomo sendo jogado para fora da minha tela, certo? Então, utilizo o campo inteiro e o pomo inteiro também. Dito isso, eu vou ver agora quais os valores possíveis que eu posso ter. Qual o valor máximo possível que eu posso ter? Então, ó, a distância do topo vai ser, no máximo, a altura do campo menos a altura do pomo. E a distância da esquerda vai ser, no máximo, a largura do campo menos a largura do pomo, como a gente tinha comentado anteriormente, certo? Só que isso aqui vai ser um valor fixo. Se eu deixar do jeito que está aqui, vai ser sempre o mesmo valor. Então, eu preciso colocar ali dentro um componente de aleatoriedade. Qual a função que nos traz o número aleatório? Math.random. Então, se eu pegar aqui o math.random, vou executar ela uma vez, ela me trouxe ali 0.6383, lá. Vou executar de novo, 0.1256, vou executar de novo, 0.81. Então, ela sempre vai trazer um número que pode começar em 0. Se a gente for olhar aqui, ó, na definição da função, o 0 está incluso e vai tender a chegar a 1, mas 1 não estará incluso. Então, eu vou colocar esse componente de aleatoriedade vezes o meu valor máximo possível. Então, ó, meu valor máximo possível vem desta conta aqui. Eu vou colar o random aqui e vou fazer um produto. Então, vai ser sempre esse valor aleatório vezes o que eu quero ali. Valor aleatório vezes o que eu quero ali. Observem que o valor aleatório ele nunca vai chegar a 1. Né? Então, em suma, ele vai representar meio que uma porcentagem. Né? Ó, nesse primeiro caso aqui, 0,63. Então, seria 63% do valor máximo. Esse aqui, 0,12. 12% do valor máximo. Esse aqui, 81. 81% do valor máximo. Então, ele nunca vai chegar no valor máximo. Vai ser sempre um número menor. Só que aí, o que é que eu vou fazer? Depois que ele me der esse valor, eu vou dar uma arredondada. Como é que eu faço uma arredondada aqui, ó, função math.round. Então, ele sempre vai fazer esse arredondamento para que a gente possa chegar aí num valor aproximado que seja inteiro, porque também não existe meio pixel, 0,2 pixels. O mínimo, o pixel já é a menor unidade da tela, então eu só posso ter 1, 2, 3, não posso ter um valor fracionado de pixel. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu calculei o maior valor possível, adicionei o componente de aleatoriedade com math.random, e aí eu trabalho sempre com a fração daquele valor. Claro que pode ali chegar a 99% daquele valor, e depois a gente arredondar e chegar no valor todo, né? Mas eu estou trazendo ali sempre um componente de aleatoriedade que vai trazer uma fração daquele valor que eu estou trabalhando. Então, sorteei aí a minha distância do topo e a minha distância da esquerda. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar isso dentro da animação. Então, ó, vou pegar aqui um animate. Vou jogar aqui embaixo. Não é no início, é a jogo. E é a div que tem o pom.
Só vou precisar de um animate, então vou apagar esse segundo, só o primeiro. Então, ó, antes eu estava movendo para menos 15 px naquela animação que ele estava ficando para cima e para baixo, como se estivesse flutuando. Para onde é que eu vou mover agora o topo? Eu vou mover para a distância do topo. E vou somar isso com o px, só para eu ter uma unidade para esse valor. Coloquei aqui uma vírgula e vou setar a distância para a esquerda agora. Então, o meu left vai ser distância para a esquerda mais o px. De quanto em quanto tempo eu vou fazer isso? A cada 2 segundos. Então, o ideal é que a animação de vocês também dure 2 segundos. Então, pego todos os valores que eu preciso, a largura do pomo, a altura do pomo, a largura do campo, a altura do campo. Vejo qual o valor máximo que eu posso ter para que esse pomo se desloque. E depois o que é que eu fiz aqui? Botei no animate para esse deslocamento ocorrer. Última observação, a div pomo está sendo movida ali dentro da tela. O que é que a gente viu antes? Para eu mover um item, ele precisa do position relative. Então, eu vou chegar aqui na div pomo e vou adicionar position relative para que eu possa fazer essa movimentação com as propriedades de top e de left. Beleza? Vou salvar aqui, vou vir aqui para o início, botei no iniciar, e agora, ó, meu pomo começou a se mover dentro do meu campo. Ah, professor, eu estou achando que ele está se movendo muito devagar. Então, o que é que eu faço? É só eu reduzir a quantidade de tempo que ele tem para percorrer aquela distância, né? O conceito de velocidade ali, se eu reduzo o tempo para ele percorrer a mesma distância, então eu aumento a velocidade. Salvei aqui. E aí, agora ele ficou mais rápido. Quanto mais eu reduzir o tempo, mais veloz o meu pomo vai ficar e, obviamente, mais difícil de eu conseguir clicar aqui dentro, né? Eu coloquei 1000, mas vocês poderiam botar um valor intermediário, 1500, 1800. O ideal é que o mesmo valor que vocês colocarem aqui, o tempo da animação, seja o tempo do deslocamento. Observe que como eu coloquei um set interval, a cada 1 segundo ele sorteia novos valores e coloca para ele animar novamente. Então, a cada 1 segundo ele está refazendo isso aqui. Sorteio novos valores, direciona o pomo para novos locais. A cada 1 segundo ele faz esse redirecionamento e, consequentemente, o pomo se anima, né? No sentido de que se move ali dentro. O ideal é só no final vocês tirarem aqui a bordazinha, né? Deixar ele, deixa eu fazer isso, solto ali dentro. Então, vou tirar nossa borda aqui. Deixar só o pomo se movimentando, certo? Então, esse seria a base da atividade. O que é que você teria que fazer agora? Você teria que construir uma tela de feedback, que é a tela final, de acordo com o tempo, se ele tiver um tempo específico para terminar o jogo, se ele alcançar uma determinada quantidade de pontos, isso fica a critério da personalização de cada um. Seria interessante também vocês colocarem aqui o sonzinho remix, né, da música do Harry Potter, para ele ter uma interação melhor ali com o jogo, uma experiência melhor. Mas também eu coloquei as 2 músicas de remix lá, mas vocês podem utilizar outras. Então seria isso. Construir a tela final, colocar a música e quem quiser dar uma personalizada nessa tela, também é possível. Ok? Então, finalizo a montagem dessa atividade base para vocês.